Boa noite, irmãos. Estou feliz de estarmos aqui mais uma noite compartilhando com vocês, podendo ter a honra de estar abrindo o nosso culto hoje. E espero que estejam todos bem, onde estiverem, e que seja uma noite muito especial para todos nós, pois estaremos na presença do nosso Deus, junto com os outros irmãos ao mesmo tempo. Para começar o nosso culto, vamos ler agora um versículo bíblico, 4 versículos bíblicos que estão lá em Salmos 31, de 21 a 24, onde o Senhor diz: Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse à minha pressa: estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos, e os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigorai-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Bom, irmãos, esse salmo é um salmo feito por Davi. Davi escreveu esse salmo. Naquele tempo, Davi já tinha grandes problemas, assim como temos hoje. Ele era perseguido por inimigos que faziam planos o dia todo para poder atentar contra a sua vida. Além disso, ele se sentia mal muitas vezes, assim como nós também nos sentimos. Lendo esse salmo hoje, orando para que Deus colocasse no meu coração uma palavra, eu senti que estamos passando pelas mesmas coisas. Passamos todos os dias por problemas, agravados agora, é claro, pelo que estamos passando no mundo. Problemas de saúde, problemas em política, problemas em economia, não só aqui no Brasil, mas como em todo o mundo. Deus está conosco o tempo todo e o nosso refúgio e fortaleza tem que ser o Senhor. Não podemos deixar que seja pessoas, homens, a nossa confiança. A nossa confiança tem que estar em Deus. Sim, divergimos de opinião de pessoas, somos humanos, as pessoas divergem de opiniões. Mas a nossa verdade tem que ser a verdade que está no Senhor. Quem confia no Senhor e espera nele, assim como diz aqui, não precisa se preocupar. Se você tem alguma dúvida do que você está passando hoje, do que estamos passando em nosso país, busque em Deus, Ele tem a resposta. O Espírito Santo que vive dentro de nós tem as nossas respostas. As nossas respostas têm que estar na presença de Deus, precisam estar baseadas no Espírito Santo que vive dentro de nós. Eu, particularmente, quando tenho dúvidas, eu leio a Bíblia, eu converso com Deus e busco a minha verdade, mas a verdade que está no Senhor, não a verdade que está nos homens, porque não devemos confiar em homens, nenhum homem, nem em políticos, nem em amigos, nem em inimigos, devemos confiar apenas em Deus e entregar nossa vida a Ele, assim como Davi fez nesse salmo. Se você tiver a oportunidade de ler todo o salmo, o faça. Davi fala várias vezes que está entregando o seu espírito para Deus, para que seja feita da vida dele a vontade de Deus e não a dele. Agora estaremos fazendo uma oração para agradecer a Deus o dia de hoje, esse dia tão especial também que é o Dia das Mães. O nosso irmão André estará fazendo essa oração neste momento. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, te agradecemos pelo dia de hoje, muito em especial a vida das mães, Senhor, todas as mães do mundo afora, que estão passando por momentos difíceis, né? Que o Senhor possa sustê-las, ampará-las, dar alegria, paz, amor, para que elas possam continuar cuidando e educando os seus filhos. Que o Senhor cuide do seu povo também, Senhor. Tudo isso te peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, irmãos, vamos adorar a Deus com louvor. Tu és soberano.
céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, tu és tremendo. Amém. Agora nós vamos ler a palavra do Senhor no Salmo número 32, dos versos 1 ao 5. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Amém. O salmista fala que quando nós confessamos o nosso pecado, nossa vida fica mais leve, porque o peso do pecado prejudica até o nosso corpo, até fisicamente, quanto mais emocionalmente, quanto mais espiritualmente. O alívio do pecado é justamente o arrependimento,
porque o perdão do pecado já foi dado por Jesus Cristo lá na cruz. Nós devemos, alegres, nos colocar diante de Deus, sabendo que nada pode nos afastar do seu amor, certos disso, e convictos de que Ele apenas espera que nós, quando praticamos pecado, nos arrependamos e passemos a ter uma vida melhor diante de Deus e para nós mesmos. Vamos orar nesse sentido. Senhor, somos falhos, somos pecadores, nessa condição humana que vivemos. Muitas vezes nos afastamos, ó Pai, da Tua vontade, não fazemos a Tua vontade. Mas agora aqui, Pai, temos a oportunidade de declarar ao Senhor que nos arrependemos de todas as vezes que não fizemos aquilo que era a Tua vontade. Queremos estar unidos a Ti, queremos nos afastar de todo o mal, por isso nos arrependemos dele. E desejamos, ó Pai, não praticar nenhum ato de desobediência ao Senhor, para que a Tua presença seja constante na nossa vida, para a honra e glória do Senhor. Amém. Vamos cantar, louvando a nosso Deus agora. Boa noite, irmãos. Sou grata por mais uma noite na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Faz um milagre em mim. Senhor, entra na minha casa, Senhor. Faz morada aqui dentro, Deus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Senhor, faz um milagre em nossas vidas, Senhor. Nós te amamos. Amém. Glória a Deus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Amém, glória a Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa,
Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém. Glória a Deus. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer.
deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Sempre, amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre, amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre, amém. Sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, pra sempre, Boa noite. Bom nos encontrarmos aqui novamente para adorarmos a nosso Deus. Vamos pedir a Ele que nos permita ler e compreender a Sua palavra nessa noite. Amado Deus, nós já cantamos, temos orado, estamos aqui reunidos agora para aprender mais do Senhor. Ó Espírito Santo, clareia nossa mente, nosso coração. Dá-nos entendimento da Tua vontade para as nossas vidas, é o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. A palavra dessa noite está na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, os 2 primeiros versos. Assim diz a palavra: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Irmãos, essa palavra nos chama a atenção para características naturais do ser humano, que o apóstolo Pedro lembra que devem ser abandonadas. Ele inicia falando sobre a maldade. Nós devemos abandonar a maldade. E a maldade, meus irmãos, é um dos elementos componentes do pecado, porque ele deseja um mal, ele deseja um prejuízo. Ela gera muitas vezes um prejuízo ao próximo e, inegavelmente, a nós mesmos. A maldade muitas vezes é a nossa forma humana de reagir à vida do próximo. A maldade ela está em ou ignorar o sofrimento alheio, ou pior, desejar o sofrimento alheio. A maldade ela está muito ligada ao egoísmo do ser humano, de preocupar-se somente consigo mesmo, e não se preocupar, portanto, com a necessidade alheia. A maldade, ela gera ações que são, muitas vezes, a consequência delas, um prejuízo do outro. A maldade, ela implica em não ter cuidados com a vida do próximo. A maldade está em não ceder o lugar a uma outra pessoa mais debilitada ou que possa ser alvo do nosso cuidado.
Não precisa necessariamente ser uma pessoa carente ou com condições de saúde prejudicadas. Um idoso, uma criança, uma gestante, um deficiente. Nós temos leis que preservam todas essas pessoas da nossa sociedade como tendo condições ou características especiais que merecem educação da nossa parte. Mas justamente a maldade, ela nos leva a não ter essa preocupação com o bem-estar do outro. E é muitas vezes o que faz com que não se ceda um local, um lugar, uma fila, num banco, para o benefício do outro. Então a maldade está muito ligada ao orgulho e ao egoísmo humano. Em contraponto a essa característica negativa do ser humano, que o apóstolo Pedro fala que nós devemos abandonar, nós temos o apóstolo Paulo falando aos Gálatas, na sua carta, no capítulo 5, ele fala que aquele que tem o Espírito Santo na sua vida, isso ele é externado com o que ele chama de fruto do Espírito, a consequência do Espírito na nossa vida. E o resultado do Espírito na nossa vida, um dos elementos desse benefício que é o Espírito estar na nossa vida, é justamente a bondade, o oposto da maldade. A consequência do Espírito Santo de Deus estar na nossa vida é que a nossa mente e o nosso coração querem se afastar do egoísmo, se afastar do orgulho, e querem se aproximar do coração de Deus e desejar o bem do próximo, amar o próximo. A bondade nos leva a buscar atitudes positivas, benéficas para as outras pessoas. É se importar com o bem-estar do outro. Se o outro está cansado, é ajudá-lo a descansar. Se ele está com sede, é dar água. Se ele está carente de que alguém o escute, é dar ouvidos, um ombro. A bondade, ela nos permite receber de volta tudo o que nós fazemos para o próximo. E é uma característica interessante. A sociedade, o nosso mundo, trata isso como a lei do retorno. Quando você pratica o mal, você prolifera o mal. Você aumenta o mal, a maldade em torno de si. E, infelizmente, a consequência é receber esse mal vindo de alguma forma à sua vida. Mas quando você pratica o bem, você pratica a bondade, você pratica ações de benefício, de ajuda ao próximo, você prolifera justamente o que você espera receber. A palavra de Jesus diz: amai o próximo como a ti mesmo. Vejam, pratiquem o bem como vocês desejam que o bem seja praticado para vocês. Instrução de Jesus Cristo para o nosso bem. O apóstolo Pedro também fala para nós abandonarmos todo o engano. O engano está aliado justamente à dúvida, e esse é um sentimento terrível. A dúvida, não saber o certo e o errado. E como nós temos então essa opção, no mínimo em 50%, de saber o que é certo e saber o que é errado, entendendo que todas as coisas têm no mínimo duas formas de serem realizadas, a perfeita, a correta, e a outra ou todas as outras opções diferentes dessa. O apóstolo fala que nós devemos abandonar todo o engano, toda a dúvida, não agir na dúvida, não agir sem convicção de que é a melhor forma de fazer. Muitas vezes, hoje, no tempo que vivemos, as pessoas compartilham informações pelas redes sociais e é uma maneira, muitas vezes, de aliviar o estresse ou dividir um sentimento, é muito natural. Mas o problema é quando nós ouvimos ou vemos alguma coisa que nós não temos certeza se é verdade aquilo. E muitas vezes multiplicamos isso porque nos chegou talvez dessa forma e nós passamos para outros para manter essa dúvida sem saber a origem daquela informação, sequer se ela é verdadeira. Nós damos um nome hoje a fake news, notícias falsas sobre isso. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele fala que a ação do Espírito Santo na nossa vida nos traz paz. Paz. A paz que Jesus Cristo nos dá. Que ele fala que não é a paz que esse mundo
espera ou pensa, mas a paz que vem do alto, a paz que tira a nossa vida da dúvida, do engano, a paz que nos coloca o caminho da verdade na nossa frente. Então, o fruto do Espírito é agir com convicção, em paz, mesmo durante as tribulações. A prática do engano nos prejudica. Ela alimenta muitas vezes um sistema de dúvidas, de medos, de falta de confiança nas pessoas. No entanto, a paz, que é o antídoto para isso, ela coloca-nos no coração a vontade e a tranquilidade de que o que estamos falando tem fundamento, em que nós conhecemos o fundamento. E o nosso fundamento, o fundamento cristão, é que tudo passa pelo filtro da ótica de Jesus Cristo, dos olhos de Jesus Cristo. As coisas são corretas e boas se forem aprovadas por Jesus Cristo. Quando não são, não devem ser proliferadas, não devem ser multiplicadas. A paz que vem no nosso coração, da parte do Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo nos dá, ela nos mostra o caminho para seguir. Então, na dúvida, nós paramos e pedimos a Deus a solução da nossa dúvida. E vindo a solução de Deus, nós temos paz, nós temos a direção para seguir. Outro aspecto que o apóstolo Pedro, na sua carta, fala é que nós devemos abandonar a hipocrisia. Outra forma de vida que Jesus Cristo, em todo o seu ministério, tanto abominou. Muitas vezes ele levantava a voz para os fariseus e para pessoas que se alinhavam com condutas incompatíveis com a sua fala e chamava eles hipócritas. Mudem de vida. Vocês estão agindo mal em falar uma coisa e viver outra. A hipocrisia justamente é o que nós devemos nos afastar. Ter transparência no nosso ser, tanto para nós mesmos quanto para os outros. A verdade, ser verdadeiros. O apóstolo Pedro nos motiva a nos afastar da falsidade, a nos afastar daquilo que não reflete a verdade do nosso ser. Na carta de Paulo aos Gálatas, ele fala que o Espírito também nos proporciona fidelidade. Sermos fiéis, sermos coerentes com aquilo que falamos. A fidelidade nos implica em manter a nossa posição convicta diante das pessoas, do que nós cremos, do que nós somos, na verdade. Sem imagens, sem capas. A hipocrisia cria um mundo alternativo que não existe. Um mundo ideal em que sequer nós também podemos habitar. Mas muitas vezes a hipocrisia nos faz não admitir os nossos erros. Nós propomos que o correto tem que ser feito e que nós somos adeptos disso. E negamos ter praticado o erro. Negamos que pecamos muitas vezes. Fugir da hipocrisia foi uma orientação do próprio Jesus Cristo, e que Pedro aqui replica: abandonem a hipocrisia. Sejam sim, sim, não, não, para todas as coisas. Sejam fiéis à palavra que receberam, às instruções que receberam para bem viverem. O apóstolo fala também que devemos nos afastar da inveja, outro sentimento que só traz prejuízo. A inveja é um desejo de algo de outra pessoa e que muitas vezes implica em que aquela pessoa deixe de ter aquilo. Olha que sentimento terrível. Num dos mandamentos, o 10º mandamento, Moisés fala ao povo da parte de Deus: não cobiçai coisa alguma do teu próximo. A inveja é cobiçar o que o outro tem, o que o outro é, muitas vezes. E é um desejo muito negativo, é um desejo de sofrimento, de tristeza, de ansiedade. Vamos nos recorrer mais uma vez ao ensino de Paulo na sua carta aos Gálatas, capítulo 5. Um fruto do Espírito que anula essa característica tão negativa que é a inveja, é a alegria. Alegrai-vos, outra vez digo-vos, alegrai-vos, a palavra do Senhor.
A alegria, um sentimento tão nobre, um sentimento tão positivo, tão forte, que nos alimenta, que nos motiva, que coloca satisfação verdadeira no coração, alegria. Nós não precisamos sentir alegria apenas quando temos êxito em algum projeto da nossa vida. Nós podemos e devemos sentir alegria em todos os momentos da nossa vida, com a alegria dos outros, quando os outros encontram satisfação nos seus projetos, quando os outros adquirem propriedade, quando os outros adquirem títulos. Isso é uma alegria que ele sente, que você pode aproveitar sem nenhum esforço, lucrar com o lucro do outro, aproveitar o proveito do outro. Quando uma pessoa cumpre um prazo, um período de estudos e se forma, seja na escolinha primária, seja então no ensino fundamental, no ensino médio, quando faz um curso de pintura, quando passa, tirar habilitação para poder guiar um carro, uma moto, enfim. Quando a pessoa cumpre um propósito na sua vida, o sentimento que ela tem é de satisfação. E essa satisfação pode ser aproveitada na nossa vida. Nós podemos buscar para ter isso em nós também, sem prejuízo nenhum do outro, que já está satisfeito. Quando alguém adquire finalmente um bem que tanto sonhava, tanto pretendia, às vezes um celular novo, tão comum nos dias de hoje, mas que as pessoas justamente apreciam a funcionalidade, às vezes o antigo tinha quebrado, estava com a tela ruim, lento. A pessoa adquire um carro, novo ou não, mas é uma aquisição, né? A casa, a pessoa é pedida em casamento. Olha quanta alegria que as pessoas têm, em que sem ter que dar nada disso sequer, nós podemos aproveitar e sentir a mesma alegria por ela, pela alegria dela, pela satisfação que ela está tendo. É um sentimento gratuito em que nós podemos ter, receber e aproveitar. Ao contrário, a inveja é um sentimento de tristeza, de negação, de ansiedade, de egoísmo, em desejar para si o que não se possui e muitas vezes desejar que o outro deixe de ter e fique triste com isso. Percebe a grande diferença desses dois sentimentos? A inveja que só traz mal e a alegria que só traz bem. E a palavra diz, alegrai-vos. E repete-se novamente, alegrai-vos. Sintam alegria. Nós temos muitas razões para ser alegres. A principal é sabendo que criaturas de Deus, como somos, Ele nos amou primeiro e desejou que nós estivéssemos com Ele, junto dele, no céu. Não há alegria maior. Todo mais é que um complemento dessa alegria. Nós somos amados. Essa alegria pode completar a nossa vida plenamente em todo o tempo. Em todas as coisas nós podemos espalhar essa alegria também, para que os outros também possam receber essa satisfação da nossa vida. A alegria da salvação, meus irmãos, nos liberta de todas as amarras desse mundo, de todos os medos desse mundo. Não há guerra, não há peste, não há violência, não há fome, não há doença que seja maior do que a salvação em Deus. Nada disso pode nos afastar do amor de Deus. O sentimento que está no nosso coração, que corresponde a essa satisfação, é a alegria. Então nós podemos compartilhar isso com os outros sem perder, sem ficar sem. Pelo contrário, só aumentar, porque quando o outro ficar contente com isso também, mais uma vez, podemos nos alegrar com a alegria dele. Se nós já estamos alegres no nosso coração com o amor de Deus, podemos ficar mais alegres ainda percebendo o amor de Deus na vida do outro. Por isso nós devemos nos alegrar. E por último, o apóstolo fala na sua carta que devemos também abandonar todo e qualquer tipo de maledicência, a fala negativa, a fala contrária, a fala pejorativa que prejudica as outras pessoas. Todas as pessoas são compostas de muitas características, são compostas de elementos de cultura, de elementos de ciência,
mas e ações que correspondem ao seu credo, à sua forma de viver, à sua crença. As ações em momentos podem ser positivas, em momentos podem ser negativas, mas nós não devemos exaltar apenas as características negativas das pessoas, porque nós as temos também. Nós sabemos o quanto isso é dolorido para nós admitir que pecamos, que somos falhos, que fazemos coisas ruins. E quanto mais outras pessoas falando essas coisas de nós, parece que não há benefício nenhum, e não há mesmo, quando só se fala das coisas ruins. A maledicência é justamente isso. É só promover, é só multiplicar o que é negativo. Uma pessoa pode muitas vezes fazer tantas coisas boas, corretas, mas de repente, num momento humano e falho da sua vida, esse erro talvez venha a ser tão falado que todas as coisas boas parecem que perderam a importância. Enquanto que muitas vezes apenas uma característica, que nem sempre sequer é uma coisa ruim, apenas nós é que não gostamos, às vezes é nós é que não apreciamos aquela ação, que necessariamente não precisa ser ruim para ser maldita. Afastai-vos da maledicência. A palavra diz que o nosso coração, ele promove todos os sentimentos, e é dele que procedem as palavras. E quando nós colocamos palavras boas na nossa boca, nós mostramos o que nosso coração tem. Mas quando saem palavras ruins, palavras torpes, palavrões, palavras que causam dúvida nos corações dos outros, palavras que criam discussões, palavras que trazem guerra, muitas vezes, aos corações, elas podem ser evitadas se o nosso coração for transformado. E ao invés de falar coisas ruins, falar coisas boas. Lá, Paulo, falando aos Gálatas sobre isso, ele fala que um fruto do Espírito é a benignidade. Benignidade é o sentimento, é a externação do bem que há no nosso coração. É justamente apreciar e falar o que é bom às pessoas. É o oposto da maledicência. Se o coração fala se a boca fala do que o coração está cheio, a benignidade é uma prova disso. Quando nossa boca externa apenas o que nós buscamos de melhor no outro, para valorizá-lo, para nos alegrarmos com ele, para não termos dúvida de que apreciamos aquilo nele, para que ele também não tenha dúvida, que nós percebemos o que ele pode e o que ele é, na verdade. Tem um conto muito breve em que um pastor, sendo recebido numa igreja, quando ele se mudou de cidade, foi conhecer os irmãos. E dentre os irmãos, ele foi avisado de uma senhora muito piedosa, frequente, ativa na igreja, em que ela, da sua boca, não saía nenhuma palavra má sobre nenhuma pessoa. E o pastor achou isso curioso, ser essa característica destacada dessa irmã da igreja, e foi conhecê-la. E conversando, realmente ouviu dela sobre todos os irmãos, apenas bênçãos, apenas características boas, qualidades. Um irmão canta que é uma bênção, o outro irmão é muito cuidadoso, né? O outro irmão, ele traz doações da igreja para ajudar as pessoas, né? O pastor que estava antes aqui, uma bênção, pregava uma palavra profunda que falava aos nossos corações. Enfim, todas as pessoas ela conseguia mostrar o lado bom. E o pastor decidiu fazer uma brincadeira, falando com ela, pedindo para ela a opinião dela sobre o diabo, o pai da mentira. O que ela poderia falar de bom do diabo? Aí a irmãzinha pensou, mas rápido olhando para o pastor, disse assim: o diabo, um ser muito trabalhador, ele não para de trabalhar o tempo todo, muito trabalhador. Ser benigno justamente é buscar o que há de melhor em todas as pessoas. Todos são alvo do amor de Deus. Então quem seríamos nós para não buscarmos o que Deus já viu nas pessoas? Nós precisamos ter os olhos de Deus para ver esse mundo e ver as pessoas. E ser benigno é justamente isso, é ter o domínio da própria língua quando falar dos outros,
e promover paz com as palavras, não discórdia. Queremos terminar apenas com o verso 2, que nós lemos na carta de Pedro, em que ele fala que nós devemos ser como crianças recém-nascidas que desejam o leite espiritual para crescimento nosso, para nós alcançarmos ou vivermos a salvação em Jesus Cristo. Bem, sem todas essas coisas ruins que o apóstolo nos orienta, cabe a nossa vida ser preenchida, cabe nos preencher a nossa vida com o fruto do Espírito, com todas as qualidades que Deus deseja no nosso coração e na nossa vida. E sendo alimentados por Ele dessa forma, com o leite espiritual, a sua palavra vindo ao nosso coração, nós temos que compartilhar isso, externar isso aos outros, para que eles também venham a ter essa oportunidade de se alimentar. No livro de Gálatas mesmo, que nós falamos bastante sobre o fruto do Espírito, no capítulo 6, o verso 7, ele fala que aquilo que é semeado, aquele que semeia, aquilo também que ele semeou será colhido. Então, o que nós distribuímos, compartilhamos com as pessoas, normalmente, é o que retorna à nossa vida. Pratiquemos todas as ações que o Espírito Santo nos orienta. E alimentados por essa palavra de Deus, a nossa vida, eu queria mencionar apenas o que Jesus, em João capítulo 14, nos versos 2 e 4, fala, em que ele nos afirma que na casa do Pai há muitas moradas e que ele está indo para lá para preparar as nossas moradas, para ajeitar a nossa habitação final. E ele fala que ele nos espera lá, nos aguarda lá. A nossa salvação está lá. Mas ela já começa a ser vivida aqui, porque nosso destino agora já é certo diante de Deus. É para lá que nós queremos ir. É para lá que nós vamos. Então desejemos ardentemente aumentar a nossa fé. Como já dissemos algumas vezes, há uma certa controvérsia sobre aumentar a fé, se ela é possível ser aumentada ou não. Mas a fé eu traduzo como intimidade com Deus. E nesse sentido, nós devemos aumentar a nossa intimidade com Deus por meio da sua palavra. E sendo alimentados por ela, nós possamos crescer em maturidade de vida, maturidade cristã, e passar a servir ao nosso Deus e ter uma vida de satisfação aqui nessa terra, enquanto caminhamos para chegar na casa do Pai, nas moradas celestiais que Jesus já preparou para nós, onde Ele está nos aguardando de braços abertos. Fique em paz, que Deus o abençoe nessa semana, que Deus lhe dê força e que o fruto do Espírito seja a sua maneira de viver em todos os dias, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém.